Tô te expondo. O que você fez no conteúdo? Fala que você gravando a porra pela terceira vez, porque a bonita esqueceu deletou o arquivo sem querer. Então essa é a terceira vez que a gente tá gravando esse vídeo. Se o sensor foi 2 vezes, esse foi 3, porque a primeira o áudio ficou ruim. A segunda eu apaguei sem querer. Podia até ter colocado, né, o áudio da segunda com o vídeo da primeira, ficar uma dublagem meio novela mexicana ali. Conceito. Mas eu apaguei tudo. Então agora a gente vai gravar pela terceira vez falando sobre o Meander. Eu amo que a gente vai gravar pela terceira vez sobre um filme que ninguém nem ouviu falar, que muito provavelmente o vídeo vai flopar. É. Olá pessoal, bem-vindos ao Trecheiro Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é Karina. O filme da vez é Meander, ou Meandre, que é um filme francês. Alguns sites em português estão dando o nome dele como Meandro, o que faz sentido porque é a tradução literal da palavra, mas eu acho que ele não foi traduzido oficialmente ainda. Aliás, Karina, você sabe o que é um meandro? É a terceira vez que a gente tá gravando o roteiro, né? Então agora eu já sei. Mas não sei. É um rio que faz uma curva. Igual Volta Redonda. Eu não lembro mais a piada que a gente já tinha feito. Não, ai, que parecia... Meandro parece nome de integrante de banda de pagode dos anos 90. Isso. E rio que faz curva, ou a curva do rio. Era o hit Era o do hit. grupo de pagode dos anos 90. Era o hit do grupo Meandro. Sobre um relacionamento que acabou, mas a pessoa quer voltar. É, o rio que faz a curva. Olha que lindo. É um filme francês de 2021 de terror e ficção científica que foi dirigido por um cara chamado Mathieu Touré, que dirigiu um outro filme, mas que trabalhou mais como assistente de direção em filmes tipo Bastardos Inglórios. E o filme estrela Gaia Weiss, que eu acho que é mais conhecido por fazer alguns episódios de Vikings. Meandre é um filme que saiu esse ano, ninguém sabe que ele existe, ninguém falou dele, mas alguém comentou sobre ele aqui nos comentários, a gente se interessou pela premissa e assistiu e gostou bastante. Porque afinal de contas é um filme que é praticamente sucessor espiritual do Kubo, que é um filme clássico de Five Strangers que a gente já falou aqui no canal, tanto no Top 10 Five Strangers quanto na Trashback sobre ele. É um filme sobre uma mulher que acorda em um labirinto de tubos cheio de armadilha e ela precisa atravessar esse lugar para sobreviver. Só que além disso, ele também tem uma pegada de ficção científica esquisita ali no meio. Então a gente pode dizer que é a mistura de Kubo com a sua continuação ruim, Hipercubo. Então é Kubo e Hipercubo juntos em um monte de tubo e a gente batizou esse filme, não tinha outro nome para dar que não Cilindros. E ele foi um filme que entregou exatamente o que ele prometeu, teve a sua parcela de coisas esquisitas acontecendo na trama, mas no final foi uma experiência bem legal. Mas antes de falar mais dele, vou pedir para vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Meandre, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E também acompanhem a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. E também vou pedir para vocês serem membros da Trecheira Violenta. Quando você é membro da Trecheira Violenta, você ganha acesso a muito conteúdo exclusivo, inclusive um acesso antecipado ao nosso podcast que vai sair daqui a pouco. Além de vídeos de extras e making-offs, e você também pode ajudar a escolher alguns filmes que a gente vai falar aqui no canal através de enquetes que a gente faz para os membros. Então, tendo dito tudo isso, vamos à trama! Cilindros é sobre Lisa, uma mulher que pega carona com um estranho, descobre que ele é um assassino e, quando percebe, acorda em uma salinha pequena de metal esquisito. Ela tá com uma roupa diferente, com um bracelete iluminado no braço e, de repente, uma passagem se abre que dá para um tubo de metal. Ela vai se rastejando pelos tubos até perceber que alguns deles têm armadilhas mortais. E aí ela tem que continuar rastejando e achando um jeito de desviar dessas armadilhas para tentar escapar desse lugar esquisito. Eu achei esse filme bem feito até, porque ele tem um cenário muito limitado, ele se passa todo nesse lugar esquisito de metal e tem um elenco mínimo, mas em nenhum momento ele fica chato. Dá pra comparar esse filme com o filme da piscina, que a gente já falou aqui no canal, que ele tenta fazer a mesma premissa de pessoas presas nesse cenário claustrofóbico, só que a direção dele é tão igual, ele sempre faz a mesma coisa e o filme fica chato só. Nesse filme, o diretor soube variar bem os ambientes e também como que ele grava essas cenas. Isso vai também no posicionamento da atriz e do roteiro, porque boa parte do filme é só a Gaia Weiss rastejando pelos tubos de metal, então o diretor faz com que ela encontre armadilhas diferentes, que ela interaja com os ambientes de maneiras diferentes, que ela rasteje de formas diferentes, vai pra cima, vai pra baixo, de forma que o filme não fique chato em momento nenhum. E a direção também é bem claustrofóbica, ele usa muitos enquadramentos fechados na personagem e fazem esses planos que mostram como que o lugar é pequeno. Ele enquadra tudo cercado de escuridão para dar aquela sensação de caixa fechada. E ele também faz um plano longo, bem no rosto da protagonista, quando ela tá tendo que se esgueirar por uma abertura muito pequena ali, um corredor muito estreito, então o filme consegue passar bem a sensação de claustrofobia.
fazendo a comparação com Assim na Terra como no Inferno, que tem uma cena muito boa disso, esse filme consegue meio que pegar aquela atmosfera daquela uma cena e colocar no filme inteiro. E mais tarde no filme ele começa a ter umas salas e uns ambientes mais diferentes, então tem uma direção criativa ali. Em uma das salas que a protagonista entra, a gravidade fica mudando. Então tem hora que ela vai pro teto, aí tem hora que ela desce de novo, enquanto ela tenta passar por esse lugar. E tudo isso é feito no efeito prático, então é muito maneiro de assistir, bem legal. Eu gosto também da fotografia, porque a principal fonte de luz no filme é o bracelete da protagonista e às vezes é a única fonte de luz. Então tem muita cena ali que tem um contraste alto, tem muita escuridão, e ele usa isso bem pra fazer cenas de terror. Às vezes a protagonista encontra alguma coisa que tá à frente dela no túnel, ou alguma coisa desce pra dentro do túnel junto com ela, e ela não consegue ver o que é até ela tá mais perto da coisa e usar a luz que tá com ela ali pra ver. E eu gosto ali também que o filme tem uma variedade de armadilhas que acabam sendo representadas por cores diferentes ao longo do filme. A primeira armadilha que ela passa, que é uma prensa, é num corredor todo colorido. Só que aí depois tem a armadilha de água, que é toda azul, a armadilha de fogo, que o corredor fica todo vermelho. Quando ela passa no corredor de ácido, a luz do ácido reflete ali, fica tudo verde. Até quando tem uma coisa tipo um ventilador lá que tá picotando tudo, tem uma contraluz laranja ali que é a única dessa cena. Então eu gostei desse uso de cor no filme todo. E o que carrega bastante o filme é a Gaia Wise, porque ela tá atuando sozinha a maior parte do tempo e praticamente não interage com outros atores na trama. É basicamente ela reagindo às situações que estão acontecendo ali no momento ou até a elementos que vão ser adicionados só na pós-produção. E ela tá mandando muito bem. Esse é um roteiro com poucas falas no geral, eu acho que ele sabe contar bem a história de um jeito visual. Isso desde o começo, ela tá no carro com um assassino e aí o rádio começa a falar desse assassino foragido que tem uma tatuagem de cruz na mão. E aí ele vai desligar o rádio e a gente vê o plano de detalhe na mão dele com a cruz tatuada e fala, ah, ok, esse é o assassino. E a protagonista percebe e o cara percebe que ela percebeu e ataca ela sem os dois trocarem uma fala nisso. E não precisa ter uma fala nessa parte, do mesmo jeito que por boa parte do filme não precisa ter fala. A gente entende o que a protagonista tá pensando, qual é o raciocínio dela quando ela tá ali nos tubos, só pelo que ela tá fazendo e como ela tá se expressando ali. E a personagem também é boa porque ela não é estúpida. Até porque se ela fosse, ela já tinha morrido logo no começo do filme, na primeira armadilha. E o bom é que ela não cai em armadilhas óbvias, ela sabe se virar, ela sabe lidar com as situações que estão acontecendo ali com ela tem soluções criativas para as merdas que estão acontecendo. Aliás, eu queria muito ter a inteligência emocional dessa mulher, porque misericórdia, ela manteve a calma o filme inteiro. Eu já tinha surtado logo no primeiro ali e fui com Deus. E além disso, ainda vai rolando uma mudança na personalidade dela, porque ela vai ficando mais durona ao longo do filme conforme ela vai passando pelos perigos e pelas armadilhas. Isso é muito visível na cena que ela passa num tubo que tem um corpo decrépito lá, se decompondo. E na primeira vez que ela passa por lá, ela tá toda receosa, não quer encostar direito, passa meio com medo. Só que em determinado momento do filme ela tem que voltar pra lá. E aí a segunda vez que ela passa lá, ela já não tá nem aí. Ela já, meu irmão, dá licença lá de que eu tô passando e vai, joga o corpo pro lado, passa correndo. Maravilhoso. É um filme que, no geral, consegue tirar muita atenção de uma ideia que é simples. São vários elementos aqui que aumentam a tensão. O primeiro é o elemento surpresa, porque toda vez que ela entra numa sala, num tubo novo, você não sabe qual armadilha que tá esperando ela ali. E tem também o elemento do tempo, porque o bracelete tem uma contagem regressiva quando ela muda de sala, que é o tempo que a armadilha vai ser ativada. Então isso dá uma tensão ali a mais pra cena. E na metade do filme tem uma criatura que passa a seguir ela pelos tubos. Então, além das armadilhas e além do tempo, também ganha esse aspecto de ser uma fuga com obstáculos ali, que ela sempre tem que correr na frente dessa criatura pra não ser pega. Acho que a gente já falou bastante sobre o filme, mas pra gente falar mais sobre o que acontece na trama e as viradas do roteiro, a gente tem que entrar na spoiler zone, então roda a vinheta. You've just crossed over into the spoiler zone. Acho que o mais surpreendente desse filme é que, ao contrário do Kubo, ele revela já na metade do filme onde que eles estão. E isso eu acho uma virada legal pra trama também, porque no começo do filme, ela tá no carro com o assassino e corta pra ela acordando nesse lugar. Você acha que foi o assassino que colocou ela nesse lugar que ele tinha à disposição dele de alguma maneira. Mas aí na metade, ela encontra esse cara lá dentro dos tubos, que também tá passando pelas armadilhas, que é um cara que surtou. Ele parece que tá lá há muito tempo, tá lá com um cabelão grande, tá com uma barbona, tá gritando o tempo todo, tá parecendo o Max Cavalera. E o que rola é que o Max Cavalera é o assassino do começo do filme. Nesse momento que ele aparece lá, você percebe que ele foi colocado nas armadilhas junto com a personagem e que essa situação não é a obra dele. Inclusive tem esse lance de distorção temporal, igual o Hipercubo de novo, porque o Max Cavalera parece que tá preso no labirinto há muito mais tempo que a protagonista, sendo que eles foram abduzidos ao mesmo tempo.
Esse cara é a maior presença de antagonista que tem na trama, porque quando eles se encontram é aquela coisa da armadilha que os dois têm que competir pelo mesmo compartimento ali pra escapar da armadilha. Que é o famoso competiram à toa, né? Porque a gente já assistiu Titanic e a gente sabe que claramente cabiam os dois corpos ali. Mas o cara era um assassino, né? Que tentou matar ela no começo do filme, então acho que ela foi o quê? Bem sensata de não ter deixado ele entrar. E aí o que acontece é que esse cara morre queimado e ele volta como um zumbi queimado e fica perseguindo a protagonista pelas armadilhas. Só que ele não é um zumbi burro, ele não é aquele zumbi lesado. Ele é um zumbi inteligente e ele sabe se proteger dessas armadilhas também. Mas, enfim, né, na metade do filme ele explica o que estava por trás desse lugar através de um flashback induzido que a máquina lá faz a protagonista ter um flashback e lembrar que ela e o assassino foram abduzidos por alienígenas. Então, de fato, é um filme bem ficção científica, porque na metade aliens estavam por trás de tudo e aí começa a aparecer umas paradas muito esquisitas. Tem o bicho da cura que interage com a protagonista em vários momentos, que é uma cabeça humana apodrecendo misturada com alguma tecnologia incompreensível. Eu acho muito fofo isso, porque eu imagino muito os aliens criando essa criatura falando esse vai ser a parada que vai interagir com os humanos, vamos colocar uma coisa mais humana ali pra eles se identificarem. Aí meteram um crânio humano todo decomposto com carne podre ali. Falaram, tá bom. Fofo. Mas o que eu acho mais foda dos aliens é que eles não apenas colocaram um figurino todo bonitinho na protagonista. Eles arrumaram o cabelo dela, fizeram um penteado com várias tranças. Ou seja, né, o time dos aliens conta com figurinista e hairstylist, né? Queria eu ser abduzida também. Tem toda uma cena mais pro final que a protagonista chega num lugar que parece um lugar orgânico no meio da nave. Ou não sei se é uma nave, né? Mas vamos julgar que é. E aí é um lugar que parece um órgão, um visual muito doido, que tem umas silhuetas esquisitas olhando pra ela, que dá a entender que são os aliens que estão por trás de tudo. Mas isso é o máximo que a gente vê deles também, e eu acho bom que eles nunca aparecem, porque tem coisa que é melhor ficar só no mistério, na imaginação mesmo. Mas o filme não é desses que tem medo de mostrar as coisas, não. Ele mostra tudo. Corpo, zumbi, ferimento, e é tudo bem explícito e tudo no efeito prático. Os corpos em decomposição são grotescos, o zumbi é muito bem feito e tem também os efeitos de ferimentos nas armadilhas. Tem mão fatiada, tem as costas da protagonista passando no arame farpado, tem o pé da protagonista sendo cortado, e é tudo feito com efeitos ótimos. O único efeito que eu acho meia boca no filme é quando ela entra na sala branca dos flashbacks, que eles colocam umas cenas da vida dela passando, flutuando ali, que parece um pouco efeito de telecurso. Aliás, se for pra reclamar de alguma coisa desse filme no geral, é desse drama da protagonista. Que ela, na verdade, é apresentada de um jeito bem legal. Ela tá deitada na estrada esperando pra um carro passar, mas aí quando passa ela decide levantar, porque ela não quer morrer, mas ela quer reencontrar com a filha dela que morreu. Eu achei isso uma caracterização bem interessante. Só que como isso acaba sendo desenrolado no final, é o maior clichê da trama. Os aliens aparecem na forma da filha dela e falam, vem comigo, e vão pra um lugar que ela sabe que é o lugar errado, então ela tem que desapegar da ideia da filha dela pra falar, não, eu sei que o caminho certo pra escapar é pra cá, e vai pra lá. No final, parece que os aliens são coaches que estão ali para ajudar a protagonista a superar a morte da filha dela. E aí, quando ela finalmente consegue escapar do labirinto, eles levam ela para dar um rolê na Chapada dos Veadeiros. E eu, na real, acho esse final até que é esperto, mais ou menos. Tem o lance lá do código de PlayStation, que ela descobre um X e umas bolinhas que são engravados no pulso dela. E depois ela descobre que esse X e bolinha, na verdade, são setas diferentes que apontam pro caminho que ela tem que pegar para conseguir sair do labirinto. E aí, quando ela finalmente chega no final do labirinto, na verdade é só uma tela de LED que tá passando um céu ali. E aí vem uma luz branca e os aliens meio que levantam ela, que é um final bem cubo, que seria interessante de assistir. Mas aí eles decidem acabar com o planeta Alien, também conhecido como Chapada dos Veadeiros, ou paisagens de fundo de videokê barato, com a filha dela de computação gráfica igual a Leia de Rogue One. Tudo isso me lembrou, é uma referência muito específica, que eu sempre faço referências aqui ao jogo Left 4 Dead 2, mas dessa vez não é nem o jogo em si, é uma fase extra que os fãs fizeram pro jogo que chama Questionable Ethics. É porque é uma fase que é meio que um experimento, uma coisa meio alienígena, que tem várias armadilhas, as armadilhas são a parte interessante, e quando você chega no final, tem um lugarzinho lá que parece que vai ser a saída, mas no final aquele lugar é falso e você volta pro começo do jogo. E aliás, essa tela de LED de céu é muito boa, porque se não fosse uma tela de LED, era muito tipo uma imagem só do céu aleatório com umas nuvens. Eu imaginava muito a protagonista chegando lá, e corta o filme pra um plano geral da nave e ela só caindo do lado, tipo de volta pra Terra, e morreu.
Ah, gente, o filme é mó legal, vai assistir, que prendeu minha atenção do começo ao fim, achei super divertido, me envolvi. Gostaria um pouco mais se não tivesse que ter gravado pela terceira vez esse vídeo. E teve uma trama bem simples, mas que foi bem feita. A categoria que, pelo menos eu coloco no final, é notável. Ela tá com uma roupa diferente, ela tá com um bracelete iluminado no braço e quando ela bem percebe, ela tá numa baladinha na Barra da Tijuca. Ai, eu tinha feito uma piada boa sobre isso, mas eu não lembro. Era sobre o show do Coldplay. Nossa, sua memória é muito boa, João. Uma coisa que eu admiro em você é a sua memória, porque eu não lembro de nada. Coitado, eu tava no show do Coldplay. Ele fez a piada, tipo, plena, né? Como...